No vídeo de hoje do nosso quadro Você Sabia? Eu vou te explicar a diferença entre planejamento tributário e sonegação fiscal em 5 etapas. Apesar de termos muitas leis e regras no Brasil, o que torna a vida do empresário muito confusa e traz um nível altíssimo de insegurança jurídica, vou trazer nesse vídeo uma explicação de forma muito acessível, simples, direta e clara, para que você saia daqui entendendo o que é um planejamento, o que é uma sonegação, e aí você consiga tomar a melhor decisão na frente do seu negócio para evitar os riscos de uma sonegação, o lado negativo, e aproveitar os benefícios de um planejamento tributário muito bem feito. Mas antes disso, não se esquece de já clicar no botão de gostei, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e já deixa até o seu comentário aqui de início e de curiosidade que você quer saber, ou depois que você tiver uma dúvida, qual é a sua dúvida sobre esse tema. Então, sem maiores delongas, vamos começar. Ponto número 1, legalidade e ilegalidade. O planejamento tributário, obrigatoriamente, ele segue regras legais, podem ser até mais favoráveis, mais vantajosas, a depender do ramo de atividade, a depender do produto ou mercadoria vendida, a depender do serviço prestado, mas obrigatoriamente segue regras que a lei prevê, que estão escritas na lei. A ilegalidade, que é o lado da sonegação fiscal, é quando a empresa adota comportamentos que estão proibidos por lei ou que não são autorizados por lei, como, por exemplo, receita fria. Então, deixar de emitir uma nota fiscal, receber uma conta por fora e outras práticas nesse sentido. Então, tentando não emitir as notas ou não oferecer os valores para pagamento de impostos, isso vai caracterizar a sonegação fiscal. É ilegal, não está autorizado por lei. Diferença número 2, transparência versus ocultação. No planejamento tributário, você precisa obrigatoriamente ser transparente e ter documentos de tudo que foi realizado. Então, se para o seu planejamento tributário existe uma editora, ela precisa ter um CNPJ, estar aberta oficialmente, ter uma operação. Essa editora, ela vende livros para a empresa principal. Cadê o contrato de venda? Cadê a nota fiscal entre as empresas? Isso deve existir e a transparência manda que você tenha esses registros, documentos e mostre. Enquanto que na sonegação fiscal a gente não tem transparência, a gente não tem a editora oficialmente, a gente não tem a nota fiscal, a gente não tem contrato entre as empresas, a gente tem apenas uma tributação reduzida, sem nenhum documento transparente que justifique essa operação. As coisas são escondidas na sonegação fiscal. Ela fica numa gaveta e não exposto para que a Receita Federal possa ver. A diferença número 3 está relacionada a riscos. Enquanto que no planejamento tributário você tem um controle dos riscos, porque sabe exatamente qual foi a operação que você fez e o que os juízes entendem sobre aquele assunto, uma vez que caso você seja fiscalizado, você vai ter direito de se defender na justiça perante juízes. Se você sabe o entendimento deles sobre o assunto, você tem um risco controlado, calculado, previsível. Enquanto que do outro lado, na sonegação fiscal, você está correndo um risco desconhecido, porque ao sonegar impostos, você pode ser autuado pela Receita Federal ou outra instância do governo, e nesta cobrança você não sabe se vão prever uma receita muito maior do que o que você gerava, faturamento maior, se vão aplicar uma multa de 20%, 50% ou 100% ou até mais, se vão cobrar sobre 1 ano ou 5 anos que você deixou de fazer o pagamento dos impostos. Então, na sonegação, a tentação é grande porque a economia, no curto prazo, muitas vezes é maior. Você vê mais dinheiro no caixa da empresa. Porém, o risco envolvido traz um risco potencial, muitas vezes até de quebra da empresa. Tamanha a cobrança e a falta de dinheiro que a empresa tem para pagar. Essa é a diferença. O ponto número 4 diz respeito à economia. Geralmente, a sonegação acaba trazendo mais economia do que o planejamento, porque na sonegação você não tem os gastos para formalizar o seu planejamento tributário e você simplesmente sai adotando manobras duvidosas, ilegais, então você consegue, com quase nenhum custo ou com custo muito baixo, ver mais dinheiro no caixa da empresa, como eu já comentei. Enquanto que no planejamento, para você fazer de fato o planejamento, você vai precisar gastar para abrir empresas, gastar na emissão de notas fiscais, vai pagar impostos, vai pagar um pouco menos de impostos, mas vai pagar. Então, geralmente, o planejamento ele tem custos agregados em conjunto, enquanto que a sonegação ela não tem custos agregados, ela é pura economia com mais alto nível de risco. E a diferença número 5 diz respeito à estratégia. Enquanto que no planejamento tributário a gente tem uma estratégia
estratégia empresarial, considerando os benefícios, as vantagens, as consequências dessa escolha, o resultado gerado no curto, médio e longo prazo. Isso está exposto em documentos empresariais, isso é mostrado para investidores que estejam interessados em investir nessa empresa. Lá na sonegação fiscal a gente não tem nada de estratégia documentada e registrada. A gente tem um número inflado, um resultado maior do que o esperado dentro da empresa, só que número esse artificial, número esse seguindo caminhos duvidosos, caminhos que lá na frente trazem um custo muito maior. Então, com relação à estratégia, é a estratégia profissional, a outra é a estratégia de amador, infelizmente. Portanto, passadas as 5 diferenças, eu quero saber se você ficou ainda com alguma dúvida. Coloca aqui nos comentários que eu vou procurar ver e responder as dúvidas que vocês tiveram sobre esse assunto. E lembre-se, planejamento tributário é uma coisa para profissionais. É algo que deve ser feito com muito estudo, estratégia e um bom embasamento, principalmente por quem tem a qualificação e autorização legal para fazer esse tipo de trabalho. Quando você escolhe fazer um planejamento tributário com um escritório de advocacia, ele pode te oferecer em conjunto com o planejamento defesa sobre o planejamento, ou seja, caso você seja processado, fiscalizado, esse escritório de advocacia, com base naquilo que ele te orientou, vai lá e te defende perante a justiça, inclusive. Agora, se você faz planejamentos com outros auxiliares, consultores, contabilidades, terceiros, mentores, masterminds, que não são advogados e que não assinam um parecer para sua empresa, você não tem alguém que vai estar com você na hora do processo judicial. Se aparecer um problema, na hora que você precisar procurar um advogado para fazer uma defesa judicial, ela vai te custar muito mais caro do que se você tivesse feito certo desde o começo. Então a lição que fica aqui no final desse vídeo é: cada profissional tem a sua função, a sua responsabilidade, o seu conhecimento e algo que pode entregar. Isso é já determinado por lei no Brasil. Então não à toa que existe a função do advogado, que passa pela faculdade de Direito, que tem que ser aprovado no exame da OAB, que ganha uma licença, uma carteirinha, um número de inscrição na OAB e que tem uma série de regras profissionais que tem que seguir, de modo que se ele não seguir e violar, ele pode perder a licença profissional dele, porque esse é o único profissional legalmente habilitado a atuar em processos judiciais. Todos os demais não são. Então, eu sugiro que você faça uma escolha de profissional. Escolha um advogado profissional especializado, realmente bom, para estar do seu lado, mesmo que isso te custe um pouco mais caro no começo. Esse é um valor que te agrega segurança no longo prazo, te traz tranquilidade. Quando você toma decisões profissionais, você tem uma empresa mais profissional, seus resultados são maiores, eu não tenho dúvida disso, tá bom? A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!